Olá, talentos! Sejam bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Vocês estão vendo como eu estou brilhando? Da minha mais nova parceira, Venedil. Conheça o Instagram dela, vou colocar aqui. Mas hoje vamos conversar com uma pessoa que é do jurídico de uma produtora de filme. Ele vai falar como é que é o trabalho dele. Ele é meu amigo também, pessoal. Uma pessoa queridíssima, que eu conheço ele até pelo apelido, mas eu não vou falar o apelido dele, tá? Que é muito íntimo. E eu vou apresentar... Acho melhor falar. Melhor falar? Ah, não, depois a gente fala Tá bom. conforme Senão a conversa. vai dar muita mais audiência, né? Vai dar especulação. vamos ficar falando, é verdade. E vocês vão conhecer Leandro Armani, jurídico da produtora. Posso falar? Pode falar também, É um cliente de Isso. vocês. Ele vai falar melhor. Ele vai contar quem é ele. Bem-vindo! Obrigado, Nani. Bem-vindo, primo! Que delícia esse convite! Que Eu delícia! tô adorando o teu conteúdo, você tá com muita qualidade, como sempre, né, no teu trabalho. Isso é uma repercussão do que você coloca com paixão, com conhecimento, né? E tantos anos no mercado, né? Você, Graças a gente. Deus, exatamente. Nós já somos amigos há muitos anos, né? Pode falar, meu marido, amigo dele, já se conhece há milhões de anos. Já sei até o ano que você casou e o dia. Por que será? Porque é o dia do aniversário do meu marido, gente. Essas coisas acontecem, né? Então a gente às vezes não sabe, né? Lembra que a gente ia comemorar o aniversário? Eu falei, não, tem uma festinha melhor para vocês. Tem uma festinha melhor para ir, foi ótimo. Eu falei, a gente foi pro casamento dele. Isso. Foi bem mais divertido. Um pouquinho, eu gostaria de lembrar. E todo ano é engraçado, né? Que a gente lembra, né? Engraçado, todo ano, aniversário do Darção e do seu casamento. E agora vamos falar profissionalmente, jurídico, de uma das melhores, das produtoras sensacionais, entre outras que você trabalha, mas vamos focar em falar da Floresta, que é um parceiro também meu, que eu também forneço os meus talentos para essa produtora. E me conte, como é que é o seu trabalho e quem é o Leandro? Boa pergunta. Essa eu vou ter que deixar para depois, né? Quando, de repente, depois que morrer, eu vou saber quem eu sou. Ai, meu Deus. Porque a gente nunca sabe, né? Essa é uma questão fundamental da psique humana. Quem sou eu? Quem sou eu? Ou como que as pessoas te veem também, né? Também. Tem Dizem essa. que cada pessoa são 5, né? Olha, eu já filosofia, você já está... Nossa, meu Deus. Dizem que somos 5, né? Quem nós somos realmente. Como as pessoas nos enxergam, exatamente. como nós nos enxergamos, como nós pensamos que os outros nos enxergam, o quinto eu esqueci. Vai ver que não existe. Exatamente. É como, de repente, Já vem com uma viagem. Não, essa intimidade, gente. Mas então, me conta. eu sou jurídico externo, né? Eu sou o meu escritório, Armani Advogados, presta serviços para, enfim, para vários clientes, não só do mercado de entretenimento, mas eu foco a nossa atuação no mercado de entretenimento. Eu gosto de considerar que nós somos uma boutique jurídica de entretenimento, que assim, um nome bonito, né? Até o direito do entretenimento, entertainment law. Todo mundo gosta de rótulo bonito, né? Aquela coisa bacana. Assim, a boutique, na verdade, é uma estrutura enxuta que presta serviço de excelência para clientes especiais. Eu gosto... E assim, você mencionou a Floresta, é um cliente muito especial. É o principal cliente do escritório, né? Não só em termos de volume, como de faturamento, como de importância, de relevância. É hoje uma das principais produtoras do Brasil, né? Tanto entretenimento, muito projeto, tem umas coisas muito boas. Tanto entretenimento quanto ficção. Tem muita coisa muito bacana chegando aí. Eu sei, a gente não pode contar. Não, tem sigilo, né? Sigilo ainda mais jurídico, né? Imagina, não posso... Eu nem preciso assinar a cláusula de confidencialidade. Será por quê? Porque é da profissão, né? Exatamente, tá na lei. Exatamente, isso que é bom. E eu tive que assinar, então eu não posso falar nada. Tem que assinar.
Por que tem que assinar? O que está acontecendo nesse mercado que todos ficam questionando? Você acha que alguém vai ficar sabendo do projeto e aí vai ficar falando para todo mundo do projeto e vai fazer o projeto? Não é bem assim. Por que eles estão sempre escondendo as coisas dos projetos? A gente tem que assinar o NDA, né? O termo, enfim, que eles são usados. Por que a gente tem que estar fazendo isso? Explica mais para as pessoas entenderem. Legal que o mercado deveria vir com um glossário, né? Quem atua no mercado devia ter um manualzinho com glossário, porque muita gente me pergunta o que são essas siglas todas, né? São jargões do mercado. Enfim, a gente acaba absorvendo a cultura americana, é assim mesmo. Mas, enfim, o NDA, né, o Non-Disclosure Agreement, o contrato de confidencialidade, é padrão do mercado. Né? A gente tem até, de uma certa forma, exagerado um pouco, exigindo até a assinatura de um NDA antes de compartilhar uma minuta de contrato, porque é tudo sigiloso. Né? Você pensa, o mercado assim, é multibilionário, se a gente considerar a grandeza total, né? Não estou falando de uma produtora, uma emissora ou um player. O mercado movimenta muito dinheiro, né? É um PIB, representa uma porcentagem do PIB maior do que o turismo. Uau! É muito relevante. Movimenta muito dinheiro, garante o sustento de muita gente, né? E por isso que, enfim, a gente está aqui, obviamente. Mas, enfim, tudo é cercado por sigilo, e não é para glamorizar, não é isso. É porque realmente impacta nas estratégias dos players. Então, pensa que nós somos parte de uma cadeia, né? O player tem lá o modelo de negócio dele, e hoje a gente fala em player porque quem está realmente fomentando o mercado, quem está injetando dinheiro, são os streamers. Né? Hoje, as plataformas de VOD é o que representa o maior volume de produção audiovisual. Então, poxa, se você pensa que o player... a gente pode falar nomes, né? O Netflix concorre diretamente com a Amazon Prime, com Disney, HBO. Com a Warner Bros. Discovery agora. Né? Então, se informações... de lançamentos que estão sendo planejados, estão sendo executados. Se isso torna de conhecimento público, né, pode influenciar até na estratégia de lançamento. Do marketing para a divulgação. Tudo. E pode movimentar também, de uma certa forma, o trabalho da concorrência. Né? Óbvio, se eu falar que eu estou trabalhando numa produção, eu vou chutar, não vou inventar, tá? Da vida sexual dos lêmures, por exemplo. Isso não já é interesse para ninguém. Mas, de repente, o concorrente lá vai falar, pô, isso é uma tendência, eu já tinha ouvido falar, vamos lá fazer também. Ele vai correr, vai fazer antes, e vai achar que ele foi o pioneiro e não foi porque ele ouviu já em alguma notícia, em alguma coisa... Faz todo sentido. Todo sentido. Então, quer dizer, a primeira produção, não sei dizer qual foi, de True Crime, que é um gênero que está muito na moda, né? Que causa muita comoção, muito interesse. Tanto que a série da HBO Max, Pacto Brutal, não é isso? Uhum. Do assassinato da Nélia Pérez, com a Glória Pérez, foi um case de sucesso, né? Do player. Eu assisti, é incrível. Incrível. Então, então, lá atrás, vamos imaginar que começaram a fazer uma produção interessante de True Crime. Aí o concorrente fica sabendo, vai correr atrás, porque ele também quer surfar nessa onda. Então, assim, eu dei um exemplo um pouco... Genérico, simplificado demais, bem simplista mesmo, mas para fazer a gente entender pelo menos um aspecto, né? E não é que a gente... quando eu comentei que nós somos parte de uma cadeia, né, que é gigantesca,
Uma coisa muito comum que a gente encontra, por exemplo, no nosso trato profissional, a contratação de um talento, já nos cruzamos algumas vezes, né? Eu prefiro colocar até alguém do meu time para resolver. Ele não quer nem falar comigo. Eu falo, escuta aqui, que esse contrato é esse? Aí eu já começo a falar um monte de coisa, eu falo, mas não estou gostando desse contrato, não. Aí foi como a gente falou, não, mas o streaming, a gente pode falar, o Netflix, eles trabalham dessa forma. Como tem o contrato da Disney, que eu também recebo, eles trabalham de outra forma e não dá para mexer, não dá para... Certas cláusulas não consigo, aí a gente tem que entrar num acordo. E por que eles impõem isso? Olha, boa pergunta. Eu vou simplificar com uma frase que eu ouvi de alguém que não foi nada sutil, não vou, obviamente, citar nomes, né? Não é nem brasileiro, né? Ele falou, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, eu invisto como eu quero e a obra é minha. Você entende? É uma lógica de mercado que, assim, eu falei, esse jeito que ele colocou, né, é bem... Foi mais agressivo, mas foi o jeito... Mas é real, é a verdade. Se eu tenho dinheiro... Eu exijo da minha forma. Eu vou numa concessionária comprar um carro, eu quero o carro da cor, sei lá, eu tenho as minhas exigências. Exato. Então, quem quiser... vai lá e faz. Quem não quiser, tem outro quem quer. Perfeito, é isso. Como e assim, não adianta... Eu vejo um movimento assim, de demonização dos streamers, mas a gente não pode esquecer que, durante a pandemia, os caras colocaram prato de comida na mesa de quem estava sem trabalho. Uma figura de linguagem, né? Sim. Eles fomentaram o mercado, ajudaram com uma ajuda financeira mesmo, através do ICAB, se eu não me engano, e esse mercado parou e eles estavam colocando dinheiro, produções suspensas, e perdendo muito dinheiro com produções suspensas, porque é uma lógica um pouco óbvia, mas a gente precisa dizer, cada vez que um cronograma de uma produção é interrompido, é suspenso, é postergado, isso custa dinheiro, né? E não tem mágica, sai do bolso de alguém, ou da produtora, que de repente planejou mal, ou sai do streamer, que aceitou algumas mudanças, né? Então, legal, o cara é dono, o cara coloca o dinheiro. E aí, quando alguma coisa dá errado, ele tem que colocar mais dinheiro. Exatamente. Né? Então, essa demonização dos streamers eu não acho justa, tá? Tem muita coisa aí nesse mercado acontecendo, né? Desde 2020, principalmente, na pandemia, o mercado mudou muito. E, assim, essa mudança vem acontecendo desde 2015, 2016, quando o VOD, né, o streaming, começou a ganhar mais relevância com a Netflix. Aí vieram mais os outros, enfim, mas também cresceu bastante. Porque Mudou a pandemia, muito. Porque a galera na pandemia ficou assistindo o quê? Filme. Exatamente, foi o que salvou um pouquinho da sanidade mental das pessoas, né? Exatamente. Ocupando Só que não a podia mente. produzir. Exato. E produzimos. E produziu, claro. produzimos. Teve vários longas aí com lugares fechados, indo para outros países filmar. Filmamos muitos no Uruguai. Online. Online também. Teve uma você, série de coisas. É aí que você vê... De propostas. Isso. É aí que você vê como não tem limite para a criatividade. Não tem. As pessoas se adaptam. Aliás, a adaptação é uma das ferramentas de sobrevivência do ser humano. Você viu quantos filmes foram feitos tipo dentro de casa ou apartamento, tipo monólogo, 2 ou 3 pessoas e pronto? Exato. Tem uma coletânea que chama Retratos da Pandemia, se eu não me engano. É maravilhoso, são vários curtas que foram filmados assim, com recursos caseiros, né? Muitas vezes com celular ou com uma câmera. Aquela Glauber Rocha total. Né? Uma ideia e uma câmera na mão. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E filmes foram produzidos assim, né? O Fabrício Bittar, da Clube Filmes, que inclusive é cliente do escritório, ele produziu um filme que é Como Hackear Seu Chefe. É todo feito remoto. Ai, que ótimo. Então, isso mesmo. É incrível. Então, a gente vê que assim, é próprio do ser humano estar insatisfeito, e é isso que
promove, né, uma evolução. A gente vai atrás sempre do melhor para nós, para a coletividade, enfim, para o outro, para quem é desapegado, né? A gente está sempre buscando uma melhora. Eu acho que assim, o mercado está em constante evolução. Nunca evoluiu tanto nos últimos anos, 5 anos, 5, 6 anos, né? Nunca evoluiu tanto do que como a gente acompanhou. Você tem 25 anos no mercado, né? Eu tenho 22. Não, eu não sei fazer as contas logo. Desde 97. Somos de humanas. Desde 97. Então, é muito tempo, né? E o mercado nunca mudou tanto. Muito, como imagina. Nos últimos tempos. A escala de evolução, dá para dizer que é em progressão geométrica. Né? A gente vê aí realmente... E quem imaginou lá atrás, sei lá, nos anos 2000, 2000 e pouco, que o mercado de influencers ia bombar crescer desse tanto. jeito? Que é um meio, que agora virou um meio de emprego, né? De que Sim. virou uma profissão. Virou uma profissão. É impressionante. Eu nunca pensei que isso aconteceria. Então, e olha que eu sou um cara antenado. Estou sempre buscando aí... Nós, da nossa área, eu tenho que ficar vendo toda hora. E ver que agora tem cursos, que tem como fazer. E uma coisa que mudou muito esse mercado, né? Todo mundo dando aula, todo mundo ensinando. Parece que viraram vários professores da sua própria habilidade, do seu próprio talento, né? Então, todos viraram... palestrantes. O que isso mostra para a gente? Existe uma sede enorme por conteúdo. Exatamente. Então, é aí que a gente vê como o nosso mercado está aquecido, porque a demanda por conteúdo ela é infinita. Ela é infinita. A gente esbarra nas limitações econômicas, né? Quer dizer, óbvio que a gente tem aí... voltando a falar do mercado, assim, o que está mais aquecido, dos streamers, eles têm um modelo de negócio para defender. Sem dúvida. Né? Como é que você monetiza um conteúdo numa plataforma própria? Através de subscrições, né? De assinatura. Aí o modelo de negócio está sendo constantemente revisto por eles e tem que fazer sentido. Então, você investe... A gente está falando de produções aí que custam... No mínimo, assim, produção barata é 5, 7 milhões. Olha, é muito, muito dinheiro. Isso porque são muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas. Então, quer dizer, é o sustento de muita gente, é a vida de muita gente. É por isso que gera tanto atrito, né? A gente tem que buscar sempre condições melhores de vida, não é só de trabalho, é de vida. Exatamente. E assim, o que tem acontecido, mas isso não é privilégio da nossa área, não, de entretenimento, não é privilégio. O que acontece é que, assim, na vida, a gente existe um movimento, né, mundial atrasado já, né, de compatibilização da vida pessoal com a vida profissional. Talvez seja efeito da pandemia, né? Tem países que estão reduzindo... fazendo jornada semanal de 4x3, né? Quer dizer, fim de semana de 2 dias, eu acho pouco. Realmente, eu acho pouco. A gente trabalha tanto, né? Durante a semana, 5 dias, às vezes... área ainda, nossa audiovisual, área ainda. Eu trabalho sempre, né? Eu não tenho sábado e domingo, assim... Você passa mais tempo trabalhando do que com a tua filha, com o teu marido. Às vezes, sim. Mas... e o meu trabalho também é ir ao teatro e assistir filmes, né? Cultura, né? Cultura, aí é delícia. Aí eu tô assistindo uma série, tô assistindo um filminho, eu falo, tô trabalhando. É isso. Que delícia, mas eu adoro, então. Eu amo o meu trabalho, estou trabalhando. Não é bom trabalhar com quem? Muito. Nós somos privilegiados. Super privilegiado, porque aí você tá vendo todas as coisas, lançamentos. E quantas vezes eu tenho que ir ao teatro, ver e assistir, e eu falo, ai, que delícia, eu vou. Não tenho culpa que o meu trabalho é o divertimento de uns, é o meu trabalho. Aí você fala, tenho que ir agora naquela premiere, ai, que chato, vou ter que me montar aquele inteira, lançamento, vou ter que ir brilhando, vou ter que me maquiar. Ai, que delícia, é isso que eu gosto.
Exatamente. E agora os streams, então, cada vez mais lançamento toda hora. Muito bom. Eu assino todos. Eu também. Eu tenho todos. Eu também. Né, você sabe como é que é o marido, né? Ele fica, mais. Fica reclamando, fica, né? Mas ele reclama É todo demais. mundo, ele reclama muito. Ele vai assistir aqui, você vai, prima, o palmeirense aí. E aí eu falo, mais um, eu falei, sim, é Amazon, Netflix, tem que ter, eu Prime, assino todos. Todos. Eu quero mais. E vem mais novos, eu quero assinar e eu quero fazer, e é tudo. Sabe quantas plataformas de streaming nós temos no Brasil? Eu não contei, me conta. 58. Meu Deus, eu vou assinar todas. Não, mas algumas são gratuitas, depende do modelo de negócio, né? Mas são 58 plataformas de streaming presentes aqui no Brasil. Para você ver como é que cresceu, que mercado é esse? Sinal que o audiovisual está super em alta. Tá super em alta. Entretenimento. E para quem reclama que gasta demais, o preço médio da assinatura na América Latina mais baixo é no Brasil. Nossa, então lá fora é mais caro. Olha. E é tão bonito de se ver, né? Eu sempre lembro daquela época de alugar, né? Locadora, meu Deus. E aí você vê a gente entrega a idade, eu também sou dessa época. Promoção, saía da escola na sexta-feira, ia pra locadora, pegava 3 filmes e podia devolver só na segunda. Exato. Só não podia esquecer de rebobinar. Exato. Que horror! Olha, nossas filhas nem sabem o que é isso. Nossas filhas não sabem aí agora, elas veem, não quero assistir Disney, e aquelas, muita opção. Eu falo, que delícia. Você sabe que eu me peço, assim, óbvio, as nossas filhas vivem na frente da tela. Né? Contrariando, assim, especialistas e o bom senso e tal. Eu sei que... Mas, ainda mais na pandemia. O que a gente ia fazer com a criança presa em casa? Nem me fala. Bota uma na frente da tela, livre demanda, assiste aí o que quiser. Não tinha muito o que fazer. Porque eu, naquela época, pelo menos, estava trabalhando demais. Eu também. Né? A minha esposa ficava lá também trabalhando demais em casa. Exatamente. E aí a filha ficava... Mas, enfim, eu vivo falando para ela, né? Porque essa geração nova, né? Dos nossas filhas... Tecnologia total, sabem tudo. A tua tá com 8? 10. 10 já? Já, uma mocinha, já sabe tudo. Ela Júlia. Edita vídeo. Olha que legal. Ela sabe fazer editação. Projeto de youtuber, né? Ela sabe fazer um monte de coisa. Ela mexe nas minhas coisas. Ela fala, deixa eu fazer a edição desse vídeo para você, mãe, direito. Maravilhosa. Eu falo, meu Deus. E a minha vai fazer 6. Nossa. Né? Então, eu vivo falando para ela que eles têm um imediatismo, né? Que, assim, eu não sou... não tenho conhecimento técnico de comportamento, de psicologia e tal. É coisa que a gente aprende na vida, né? Mas, assim, eu associo esse imediatismo que eles têm a essa facilidade. Pô, eu sou do tempo, quando eu era formado, era estagiário, que precisava fazer uma pesquisinha... Tinha que ir na biblioteca, ficar 3 dias lá, lendo livros. Eles têm IA. Tudo à disposição. Faz tudo. Eu mostrei para ela, eu fiquei arrependida. Que eu mostrei o aplicativo. O ChatGPT. E tem um outro aí também. E ela estava fazendo um trabalho de escola e eu coloquei lá a palavra-chave, mostrei, veio tudo, aquele release, aquela coisa pronta. Ela falou, como assim, mãe? Aí eu, não, filha, mas não é para você se acostumar, isso não pode acontecer, você tem que estudar. Mas a facilidade, aquilo me assusta. Eu falei, gente, como na nossa época... É assustador. E veio tudo pronto, o que ela precisava. E eu falei, agora você vai estudar, vai editar e ver se isso daqui está em razão dos livros que você está lendo, para você ver se faz sentido, mas você não vai copiar isso. Exato. Para tentar ver se ela raciocinava. Eu li uma frase muito boa, né? A pessoa falando, você tem um medo do avanço da inteligência artificial? A pessoa respondeu, não, eu tenho medo da regressão da inteligência natural. Concordo. Quer exatamente dizer, isso acontece. Quando a gente se apoia numa tecnologia, a gente emburrece um pouco. Claro. Né? Hoje em dia, a gente circula na rua com Waze. Até para fazer um caminho conhecido. Exatamente. Porque tem o lance do trânsito, né? Ele mostra o caminho que... Enfim, não preciso explicar muito. E você sempre já foi para aquele lugar, e você quer ligar o Waze. Que absurdo. E aí a gente emburrece. Às vezes a gente quer pensar Concordo. Como vai de um lugar para o outro, a gente não consegue mais. Porque a gente está apoiado na tecnologia. Então, o que tem que fazer? É usar a inteligência artificial com parcimônia. Né? Sim. Não é para
criar. só usar aquilo Você e pode fazer usar aquilo, aquilo não. para confrontar, você Ajudar. pode usar para fazer uma tarefa chata, maçante. Uma coisa maravilhosa, por exemplo, que o ChatGPT, que eu tenho testado muito, né? Você pega um parágrafo inteiro com muitos dados, você cola lá e fala, organize numa tabela. Isso. É incrível. Já me falaram É isso também. incrível. É um negócio sensacional. Claro, eu já fiz o teste de faça um contrato XYZ, você bota os parâmetros, né? E ele vai lá e faz. Óbvio que não dispensa Mentalidade humana, o a cérebro humano, a experiência do experiência. profissional, o conhecimento técnico, que vai lá depois revisar. Mas a inteligência artificial já fez, sei lá, 70% do trabalho, 80%. Então, quer dizer, precisa saber usar. Mas ele também é alimentado Mas por dá humanos. medo. Mas Ele é alimentado por humanos. Por Isso. isso que ele vai ficando mais inteligente. E quanto mais pessoas vão alimentando esse aplicativo, mais ele inteligente vai ficar. Então, quanto mais acesso ter, mais inteligente vai ficar. Essa é a técnica que ele tira. Então, aí você sabe Porque que se isso tiver tá... informações que não entraram lá, ele não sabe responder. E isso é um assunto que está fomentando muitas discussões sobre propriedade intelectual. Sim. É incrível. E assim, é um Porque caminho você não sabe sem se a pessoa volta. estudou, se ela não estudou, ou se ela pegou um aplicativo Não e colocou não é lá. nem isso. Veja, é assim, a inteligência artificial trabalha minerando dados, buscando dados, né? Porque ela é um sistema de self-learning. Quer dizer, ela vai aprendendo conforme ela está ligada, vamos chamar assim, né? E ela pega a base de dados que está disponível na internet para gerar conteúdo, né? Então, você, do ponto de vista autoral, em tese, você precisa de uma autorização do autor de um texto Já para ele falei. estar presente numa base de dados. Eu fui num evento, Walter Long, inclusive, ele falou também no meu Isso. podcast, e tinham criado uma imagem de uma pessoa, e eu olhei aquela pessoa e perguntei para a pessoa que estava dando esse workshop. E falei, essa imagem que você acabou de mostrar, quem é essa pessoa? Ela não existe. Falei, como não existe? Mas foram dados que alguém informou, e se de repente vir um ser humano e falar, essa é minha foto, esta sou eu, ela vai ter que provar que se é ela ou não, porque eu falei, cadê o uso autoral disso daí? De imagem, uso de imagem, que é a minha, que é o meu segmento. E autoral também. E aí ele falou isso. Então, a pessoa, quando ela registrar ou fazer uma imagem de um ser humano, de uma pessoa, ela tem que registrar esse uso autoral. Exato. Para mostrar que foi dela, que isso vai acabar acontecendo. Então, e aí as complexidades são maiores ainda, né? Quem é o autor? Inteligência artificial não pode ser autora, porque precisa de um humano. Então criar. tudo vai ser uma pessoa. Aí, quem é? Ou é a pessoa que... Isso eu estou simplificando uma coisa muito complexa para a Sem gente dúvida, não se tem estender. muito mais informações, tem muita coisa para informar sobre Muito. isso. Então, ou todos os autores, né, daquela base de dados utilizada pela inteligência artificial, ou é a pessoa que fez o prompt, quer dizer, pediu, parametrizou a pedida para a inteligência artificial. Então, quando eu vou lá, eu coloco, produza um texto sobre... Eu fiz isso, tem o blog do meu escritório, eu fiz um texto todo gerado através de inteligência artificial com esse viés autoralista, né? Então, eu vou lá, coloque escreva um texto, produza um artigo sobre o uso de obras autorais pela inteligência artificial com base na legislação brasileira, nas convenções internacionais e coteja a possibilidade de plágio. A resposta foi incrível, perfeita. Mas eu tive que gerar 3 vezes para chegar numa resposta satisfatória para mim, para o meu gosto. Entendi. Mas, enfim, a pessoa que faz o prompt, faz a pergunta para a inteligência artificial, eu entendo que pode ser coautora também. Tá? E aí, o que ela tem que fazer? Passar
aquele texto gerado automaticamente por uma prova. Ele tem que fazer o que a gente chama de clearance, né? Checar se aquilo não tem um paralelo, não está ipsis literis aí com outro material. É um trabalho hercúleo, mas, poxa, é a inteligência artificial produzindo. E quem me garante que... pessoa... E se uma outra pessoa fizer a mesma pergunta que você e vir a mesma resposta? Então, eu fiz esse teste. Nesse mesmo exemplo que eu te dei, eu usei o mesmo prompt 3 vezes e as respostas foram diferentes. Na terceira vez, eu gostei mais do texto e adotei, está lá no blog do site do meu escritório. Né? Para quem quiser conhecer, é www.armaniadvogados.com.br. Tem o texto gerado. Você também faz a intermediação de uso de imagem, contratos de uso de imagem, para todos que, de repente, tem um talento que queira informação sobre, usaram minha imagem, está sem autorização. Você também gera esse serviço só para empresas ou para pessoa comum também? Pessoa comum, né? Todo mundo é pessoa comum. Comum que eu digo, de não ser empresa jurídica, Sim, pessoa física, pessoa digamos. Física, isso. Eu falei comum, tá errado. Física, pessoa física. Não vai me falar pessoa normal, né? Porque não normal não existe ninguém. Não existe, todo mundo é anormal, não tem jeito. Assim, Nani, eu prefiro concentrar a minha atuação nas empresas. Tá? Eu já estive do lado do talento, né? E eu confesso que eu me senti desconfortável. Tá? Não tinha impedimento legal em fazer aquele atendimento, né? Eu estava atuando por um talento numa produção audiovisual, mas eu me senti desconfortável porque eu sei muito bem os meandros da parte jurídica do lado da produtora e do player. Você entende? Então, eu sei que parafuso apertar. Eu sei aonde que eu posso esticar para a corda não estourar. Eu me senti mal com isso. Eu achei que, de uma certa forma, eu estava sendo até desleal. Concordo. Tá? Então, eu tive uma única experiência atuando pelo talento, não gostei e prefiro... Assim, óbvio, se eu estiver passando fome, minha filha estiver passando fome, né, eu vou pensar em atender talentos antes de fazer qualquer outra coisa. Sem dúvida. Né? Mas no momento você pode escolher, então eu posso escolher, eu prefiro não atender talentos. A gente recebe muitas consultas, a gente até faz alguma orientação básica, até no sentido pro bono. Porque a gente sabe que tem muitos artistas, a gente estava falando da criatividade, né? Tem muitos artistas anônimos aí que passam fome. E as pessoas precisam de acolhimento. Exatamente. Então, eu tenho noção, assim, da grandeza do nosso mercado e tenho noção da pobreza também, de pessoas que querem ingressar no mercado e não conseguem. Estão aí lutando. A gente recebe consultas do tipo, eu tenho uma obra, eu preciso registrar. A gente vai lá e responde de uma maneira... simples, tá? Mas tem que configurar a assessoria jurídica, mas uma orientaçãozinha, é um acolhimento. Né? Não tem conhecimento nenhum. Não tem. E, assim, é até a tônica do blog do meu escritório, eu já mencionei, né? Eu não escrevo blog, a gente não escreve blog com texto técnico, texto científico. A gente quer escrever para o público leigo, para quem não é advogado ou advogada. Para um público não jurídico, que é até carente. Né? Quando a gente escreve contrato, por exemplo, a gente visa ao entendimento por todos. Não tem que ser acessível. A gente e não é uma moda, né? A acessibilidade veio para ficar. Tem que, assim, é o princípio básico da democracia, né? Não adianta eu escrever todo empolado ali, todo rebuscado, e ninguém me entender. Não adianta. Exatamente. O papel da escrita é comunicação, e a comunicação tem que ser para todos. Óbvio que a gente precisa saber quem é o nosso público, quem é o nosso interlocutor. Se eu estou escrevendo num processo, aí sim o nível da escrita é técnico, é rebuscado, né? Óbvio que não pode deixar de perder o foco para a clareza e objetividade do texto.
né? Mas o nível vai subir do texto, vai ser mais técnico. Se eu estou escrevendo um artigo científico para uma publicação, estou escrevendo um livro, aí sim, eu vou saber que o meu interlocutor são pessoas daquela comunidade jurídica. É diferente, né? Eu tive um professor de literatura, que eu nunca vou esquecer dele, Paulo. O sobrenome eu não lembro, mas não importa. E ele era um cara assim, super jovem, ele dava aula de literatura. Ele falava assim, com linguagem coloquial, com gírias e tal. A gente admirava ele. Ele falou, cara, você tem que saber que a comunicação não é falar a linguagem formal, coloquial, intelectual, né? Você tem que saber quem é o teu público. Você tem que se comunicar com o cara para que todos presidente entendam. da indústria, com o cara, sei lá, do meu ramo, né? Presidente da OAB, presidente do Supremo, e tem que saber como se comunicar com o humano que vai fazer a entrega lá de motoca. Verdade. Não, a comunicação é a alma do negócio, não tem como. Então, e tem tudo a ver com o nosso mercado. Claro, O nosso mercado é totalmente baseado comunicação, em comunicação. imagem, atuação, é isso. É isso. E você sabe muito bem, né? Você teve umas presenças ilustres aqui, eu adorei a preparadora de elenco, né? Eu admiro muito esse trabalho. Tem muita gente que ajuda muito nesse mercado e todo mundo, um completando o trabalho do outro, sempre. E aí você coloca o resultado na tela. Exatamente. Que é aquilo que o roteirista escreveu, que ele está querendo comunicar, e o diretor vai lá, dirige, ele também exprime aquela forma de comunicação. É maravilhoso. Não, comunicação humana isso. É incrível, né? Eu, especialista em pessoas, imagina, lidando com pessoas com talentos e descobertas. Então, você imagina, analiso. Eu queria inverter os papéis qualquer dia aqui, te entrevistar, porque eu tenho muito interesse no teu trabalho. Vixe, quem sabe, né? Vai ter, assim, acho que a gente vai fazer umas entrevistas do meu aniversário. Vamos ver. Boa! Quem sabe, a gente vai ver. E o nosso papo tá maravilhoso. Ele de jurídico, né? Fala tudo que a gente quer saber. E para deixar o podcast mais doce, olha quem está conosco. Ateliê da Nata nos trouxe pastéis de nata maravilhoso. E o nosso convidado vai comer, vai degustar. Por favor. Pastel de nata é português, né? Sim, especializado. Isso me lembra o Abel Ferreira. Sim, você viu? Eu ia comunicar sobre isso. Já convidei o Abel. Mentira. Juro, para ir no ateliê, mas como você sabe, né? Ele só muito trabalha. Ocupado, ele só trabalha. Ele só trabalha, ele não sai do Palmeiras. Isso que é porque é pertinho, viu? É aqui na Barra Funda, o Ateliê da Nata, é super perto e é maravilhoso. É especialista em pastéis de nata e comidas portuguesas. Adorei. Ela faz assim, é uma coisa de outro mundo. É só vocês indo mesmo lá experimentar. Adorei. Maravilhoso. E a gente vai lá almoçar. Terminar de comer. Deixa, porque a gente, para comer com mais calma, já vai fazer o cafezinho, já. Aí já fica aqui, né? Aí vai estendendo o papo. E é isso. Muito obrigada pela sua presença. Já? Não, vamos continuar. Vamos fazer... A gente faz a tomada 2. A gente faz 3 episódios numa tomada só. Depois você vem aqui de novo para quando muita vem coisa mais pra gente coisa. falar. Aí agora, só no próximo capítulo. Vocês gostaram, né, gente? Então, descubram quem é, onde encontrar Leandro Armani, a rede social qual é? Você LinkedIn, tem uma rede social? Tem LinkedIn, Instagram. O Instagram é fechado, né? É só para coisas pessoais. Mas tem o Instagram do escritório, Armani Advogados. E tem o LinkedIn também. LinkedIn é bacana para fazer conexões. Também gosto. Querendo me contatar, eu respondo mensagens. Pode mandar mensagem lá. Enfim... Nani, muito obrigado. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite. Amigo aqui da nossa área, isso é muito bom. Muito obrigado. Obrigado você. Tá, sucesso, mais sucesso para você. Obrigada, amém. E ficamos no fim agora. Acabou, gente. Até o próximo episódio. Obrigada.